Olá, povo de Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria. Tudo bem com vocês? Sou o Lucas, daqui da Arquidiocese de Maringá. Nesse tempo, estou responsável pela comissão de intercessão do MUR no nosso estado. E é com muita alegria mesmo que eu retorno ao nosso cantinho aqui da intercessão no canal do MUR Paraná, para a gente continuar as nossas conversas, nossos diálogos sobre a intercessão. No nosso primeiro vídeo, nós falamos de o porquê nós intercedemos. Se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo, corre lá para ver que está muito bacana. Nós intercedemos para salvar almas. Nossa missão é de entrepor-se entre a vida do nosso irmão, lá do GO, do GPP, e Deus, para que nós possamos suplicar, pedir a Deus pela vida dos nossos irmãos. Nesse nosso segundo vídeo, nós vamos tratar um pouquinho sobre o que nos dá base, que sustenta, portanto, a nossa vida de intercessores. Para nós começarmos a nossa conversa, fui buscar lá no nosso dicionário o que é alicerce. Pois bem, alicerce é algo maciço de alvenaria, sobre o qual se assenta a estrutura de uma construção, aquilo que dá base, aquilo que fundamenta, dá apoio, o sustentáculo da construção. Pois bem, ao nós olharmos para nós, intercessores, eu me questiono a ti também. O que é o nosso alicerce? Onde nós temos nos alicerçado nesse tempo? O que é que de fato nos dá base para que nós possamos interceder para salvar almas? Para que nós possamos nos entrepor entre Deus e a vida do nosso irmão de uma forma efetiva e realmente de acordo com as vontades de Deus. Pois bem, precisamos ter a certeza de que o nosso alicerce como intercessores, ele é um tripé, né? São 3 bases: a oração pessoal, a palavra de Deus e a vivência dos sacramentos. Precisamos saber então, amados, que o nosso alicerce enquanto intercessores é um tripé: oração pessoal, palavra de Deus, Sagrada Escritura e os sacramentos. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um. Vamos falar primeiro da oração pessoal. A oração pessoal, a gente pode dizer que ela tem 3 fases. A primeira fase é de nós conosco mesmo. Como assim? É de nós nos reconhecermos as nossas limitações, reconhecer as nossas fraquezas, aonde nós temos errado, aonde nós podemos melhorar. E numa segunda fase, é o nosso momento com Deus, onde nós entregamos para Deus aquilo que já nós reconhecemos e nós entregamos nossas fraquezas, como eu já disse, as nossas limitações para o Pai, um Pai de misericórdia que nos acolhe e nos ama. E é preciso que nós deixemos Deus nos falar, É preciso que nós escutemos. E é muito difícil isso. Durante nossa correria, lá na nossa sala de aula, nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, também fora da faculdade, na nossa correria, parece que é meio difícil ouvir aquilo que o Senhor quer nos dizer. E é aí que nós precisamos ter intimidade com Deus, ter intimidade com o Espírito Santo, para que Deus possa nos dizer. E o Senhor fala nas diferentes formas. Fala por meio da Sagrada Escritura, fala por meio de visualizações, fala por meio do nosso amigo, nosso irmão lá do grupo de oração, do nosso GPT, fala pelo nosso amigo de sala que às vezes não vai no nosso GO, mas fala também pelo nosso professor, às vezes até por uma pessoa que está cruzando contigo num olhar, num sorriso. Então é preciso que nós estejamos íntimos de Deus. E eu queria te convidar a pegar a sua palavra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. E vai dizer assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: levanta-te e vai à rua direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando.
Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem, quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na sua casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheios do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como escamas, e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois, tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Palavra do Senhor. Então, amados, nós precisamos ser como Ananias, íntimos de Deus, para ouvir a voz do Senhor e não titubear naquilo que nós devemos fazer. Nós precisamos ter essa intimidade com o Espírito Santo, para que nós possamos caminhar segundo as vontades do Senhor, para que nós sejamos alicerçados nas vontades do Senhor, para que nós possamos exercer a nossa intercessão lá no nosso grupo de oração. E com isso, nós entramos numa segunda fase, que é o quê? É quando nós temos a nossa mudança de vida, quando a partir da nossa oração pessoal nós mudamos de vida, mudamos de conduta, vivemos cotidianamente um batismo no Espírito Santo. Vamos falar agora então, amados, sobre a Palavra de Deus, Sagrada Escritura. Por que ela é tão importante assim para nós, né? Como um alicerce, uma base do nosso alicerce para nós intercessores? É porque, amados, nós precisamos conhecer a Palavra de Deus, ser íntimo de Deus por meio da sua Palavra e também, não menos que importante, viver a Palavra de Deus, que por onde nós passamos, por onde nós estivermos, aqueles que nos olham possam enxergar a face do próprio Cristo. Porque muitas vezes, amados, nós somos o Evangelho, o único Evangelho que aquela pessoa vai ler na vida. Olha a importância de nós sermos íntimos de Deus por meio da sua palavra. Porque talvez nós seremos o único evangelho, de fato, que aquela pessoa vai ler durante toda a sua vida. E eu queria trazer para vocês uma exortação apostólica, Evangelho Nuntiandi, acho que é assim que fala, do Papa Paulo VI, que vai dizer assim: para a Igreja, o testemunho de uma vida autenticamente cristã, entregue nas mãos de Deus, numa comunhão que nada deverá interromper e dedicada ao próximo com um zelo sem limites, é o primeiro meio de evangelização. Olha que legal, amados. Primeiro meio de evangelização. O homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Dizíamos ainda recentemente a um grupo de leigos, ou então, se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. São Pedro exprimia isto mesmo muito bem, quando evocava o espetáculo de uma vida pura e respeitável. Para que se alguns não obedecem à palavra, venham a ser conquistados sem palavras pelo procedimento. Será, pois, pelo seu comportamento, olha a responsabilidade, hein, amados? Será, pois, pelo seu comportamento, pela sua vida, que a Igreja há de, antes de mais nada, evangelizar este mundo. Ou seja, pelo seu testemunho vivido com fidelidade ao Senhor Jesus, testemunho de pobreza, de desapego e de liberdade frente aos poderes deste mundo. Numa palavra, testemunho de santidade. Está lá na exortação apostólica, Evangelho Nuntiandi, do Papa Paulo VI, no parágrafo 41, que vai falar sobre o testemunho de vida
Olha lá que importante. Por isso que é importante, amados, nós estarmos íntimos de Deus por meio da sua palavra. Olha que bacana, testemunho de vida por meio da palavra de Deus, testemunho de santidade, pois será pelo seu comportamento, pela sua vida, que a igreja há de, antes de mais nada, evangelizar este mundo. Será pelo seu testemunho de vida, pelo seu comportamento, pelo meu comportamento, pela nossa vida de intercessores, de luquinhos do nosso ministério, que nossas universidades serão renovadas por meio da palavra de Deus. Olha que legal, não? Vamos falar agora, amados, dos sacramentos. Um outro alicerce, outro pilar, outra base do nosso alicerce enquanto intercessores dentro da renovação carismática católica, dentro do Ministério Universidades Renovadas. É preciso, amados, que nós estejamos em dia com as vivências dos nossos sacramentos, em dia com os nossos sacramentos. Que sacramentos são esses? O sacramento da iniciação cristã, o batismo, a primeira Eucaristia, a crisma e a reconciliação. Em especial, nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Eucaristia e sobre a reconciliação. A Eucaristia, amados, é a nossa maior intercessão, onde a Igreja Universal, na comunhão dos santos, se faz memória da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. É a nossa maior intercessão. Então nós precisamos buscar constantemente a Eucaristia. Se possível, diariamente. Se não puder diariamente, a missa dominical se faz necessária e indispensável, não só para nós intercessores, não só para nós, Ministério Universidades Renovadas, mas para todo cristão católico. É preciso sim estar buscando a Eucaristia todos os dias. E para nós intercessores, a Eucaristia é alimento, é aquilo que nos fortalece enquanto renovação carismática católica, enquanto intercessores também. É aquilo que nos dá uma base para interceder. Então é preciso sim estar sempre buscando a Eucaristia. Em relação à reconciliação, à confissão, amados, é preciso que nós nos confessemos mesmo, porque no exercício da confissão nós criamos essa consciência daquilo que nós precisamos mudar e nos dá essa alavanca, né, para lutarmos mesmo contra aquilo que nós temos pecado, contra os nossos pecados de estimação. Então é preciso, amados, que nós estejamos em dia mesmo com esse sacramento, porque é um perfume de Deus que nós exalamos quando nós trabalhamos também a consciência daquilo que nós precisamos cultivar no nosso coração. Mas o que nós precisamos cultivar? Os frutos do Espírito Santo. E eu convido você a pegar lá em Gálatas 5, versículo 22. Ele vai dizer assim lá em Gálatas: o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura e temperança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados, quando nós vamos para a nossa confissão, o Senhor restaura todos os frutos do Espírito Santo. E é preciso que nós vivamos os frutos do Espírito Santo para que nós possamos exalar o cheiro do Senhor, para que nós possamos viver a essência de Deus. Então, toda vez que nós nos reconciliamos por meio da nossa confissão, nós cultivamos, nós adubamos o jardim de Deus com os frutos do Espírito Santo. Então é preciso que nós façamos isso, em especial nós intercessores, para que nós possamos estar com o nosso ouvido lá, grudadinho no coração de Deus, na boca de Deus, para nós ouvirmos e compreendermos aquilo que o Senhor tem nos dito. Amém? Eu queria convidar você a fazer uma oração breve comigo, pedindo realmente que o Espírito Santo possa adentrar o nosso coração, nos dê a graça, Senhor, de sermos íntimos Teu, que nós possamos ter o nosso ouvido totalmente aberto, Senhor, para as Tuas vontades, para ouvir a Tua voz,
Que nós possamos ser como Ananias, Senhor, e ser guiados por Ti, e seguimos mesmo os Teus passos, e fazemos aquilo que o Senhor tem nos direcionado nesse tempo. Que nós não nos escondamos, Pai, das Tuas vontades. Nos dê a graça de viver a Tua Sagrada Escritura todos os dias. Que nós tenhamos a graça, Senhor, de exalar o Teu cheiro, que nosso olhar, o nosso sorriso seja reflexo do Teu amor, que nós possamos sim ser, se possível, o Evangelho daquele dia na vida das pessoas, que as pessoas ao nos olhar, Senhor, tenham a graça, não por orgulho nosso, mas para a honra e glória do Teu santo nome, de Te reconhecer nos nossos olhares, nos nossos sorrisos, e que ao buscar a Eucaristia nós nos fortaleçamos, Senhor, em Ti, que o Senhor possa viver dentro do nosso coração, que nós possamos ser esse sacrário vivo, Pai, que Te leva, que nós por meio da reconciliação, Senhor, possamos cultivar o jardim do Teu Santo Espírito, nos dando paciência, nos dando afabilidade, brandura, temperança, Senhor, no nosso tempo. E que nós possamos ter a graça, Senhor, de viver segundo as Tuas vontades. Amém, amados? Fiquem com Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria. Nos encontramos no próximo vídeo. Sonhar e crer no amor, acreditar no Senhor.